você que está ligado na Rádio Nama FM, você que nos acompanha nas várias plataformas digitais, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, você que nos acompanha pelo YouTube, você que está nos acompanhando também pelas várias plataformas, queria dar boas-vindas. Este é o programa Globalizando, um programa que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, programa que já está há 8 anos no ar, e a gente quer levar para você sempre temas internacionais e suas interfaces nacionais, regionais e locais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais e este projeto, que é o programa Globalizando, e sempre tem um tema diferente para você. Olha, o dia de hoje tem um tema que não só é relevante, quanto é muito importante de ser tratado. Estamos falando de distúrbios de comunicação, estou me referindo às dificuldades de fala, de audição e tudo aquilo que envolve uma comunicação interpessoal. Um tema mega relevante e nós estamos recebendo aqui no programa Globalizando, para conversar com a gente. A nossa convidada é a professora Cristiane Menezes. Ela é doutoranda em Comunicação, Linguagem e Cultura pela Universidade da Amazônia. Ela é mestre em Neurociência e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará, especialista em Linguagem pela UNAMA e Saúde Pública pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, graduada em Fonoaudiologia pela UNAMA e atualmente é professora e coordenadora do curso de Fonoaudiologia da UNAMA. Professora Cristiane, seja muito bem-vinda. É um prazer receber a senhora aqui no programa Globalizando. Boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde a todos os presentes, todos os nossos ouvintes. Para mim, que é um prazer imenso falar sobre algo que eu amo, né? A minha área de atuação é o objeto de estudo do fonoaudiólogo, os distúrbios da comunicação. E para que a gente também entenda o quanto que a comunicação é importante, né? A comunicação faz com que a gente interaja, com que a gente socialize, se relacione com as pessoas. Então, falar sobre esse tema, principalmente aqui no programa Globalizando, que é um programa, faz parte de um projeto de extensão da minha casa também, que é a UNAMA, então fico muito feliz e já agradeço de antemão a participação. Então, a professora Cristiane vai estar com a gente aqui no programa Globalizando, e como você sabe, o programa também é apresentado por acadêmicos de Relações Internacionais da UNAMA. Deixa eu logo começar apresentando a nossa equipe, a começar pelo estreante de hoje, acadêmico do 2º semestre de Relações Internacionais, membro da equipe de conteúdo do Globalizando. Estou me referindo a Vitor Calderaro e o Djá. Tudo bem, Vitor? Oi, professor Mário Tito, tudo bem? Olá, colegas, Cauene, Remy. Olá, professora Cristiane. Boa tarde. Legal, Vitor. E também quem está participando hoje é a líder da equipe de mídia do Globalizando. Ela é do 8º semestre de Relações Internacionais. Cauene Biapina, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Obrigada. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente, os meus colegas aqui de curso, e em especial a professora Cristiane, né? E obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria convidar a todo mundo que está acompanhando a gente, você pode mandar sua pergunta para as nossas redes sociais, para o nosso Facebook aqui, Programa Globalizando, e para o nosso Twitter, @pglobalizando. Legal, Cauene. E completando o nosso time de apresentadores diretamente de Lisboa, em Portugal, estamos recebendo a acadêmica Emi Vilas Boas, membro da equipe de mídias também, né, Emi? Seja bem-vinda. Obrigada, professor Mário Tito. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live sensacional do programa. Muito obrigada, professora Cristiane, por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um papo de muita qualidade. E lembrando que vocês podem participar, mandar pergunta para a gente pelo Instagram, que é @programa Globalizando. Legal. Olha, vamos começar logo. Professora Cristiane, antes de eu passar a palavra para a primeira pergunta, deixa eu perguntar uma coisa. O curso de fonoaudiologia debate exatamente essa questão. Então, tratar disso num programa que fala de relações internacionais coloca o problema no âmbito também internacional e as soluções também, né? Com certeza, professor. O curso de fonoaudiologia, como eu falei, o objeto da fonoaudiologia, o objeto de estudo são os distúrbios da comunicação. Então, a gente vê o quanto que é amplo, né? Envolve voz, fala, linguagem. Então, todos esses aspectos são tratados no curso de fonoaudiologia, com certeza. Seja no âmbito nacional ou internacional. Basta que tenha um ser humano, né? Ótimo. Exatamente. Então, nós vamos logo começar, porque já tem gente fazendo perguntas. Deixa eu passar, então, para o Vitor Calderaro, que já vai apresentar a primeira questão para a professora Cristiane. Bom, professora Cristiane, a pergunta vem do Caio Duarte, e diz assim:
Quais medidas são adotadas pelo governo brasileiro para ajudar a inserir pessoas com deficiências auditivas, afônicos, entre outros, nas escolas? Então, professora. Pronto, Vitor. Então, nós temos tido, sim, algumas conquistas ao longo dos anos, né? Conquistas que têm, claro, as coisas elas não são tão rápidas, né? Elas não acontecem de maneira tão rápida na medida das nossas necessidades. A própria inserção do fonoaudiólogo, que é o profissional que trata desses distúrbios nos diversos sistemas, seja o sistema de saúde, seja o sistema educacional, já foi uma luta grande. A nossa legislação ela é de 1981. E depois disso, depois dessa luta por esse espaço, a gente vem conquistando cada vez mais espaços e a gente tem visto a legislação, e eu vou tratar de algumas aqui específicas da nossa área, como, por exemplo, a obrigatoriedade do teste da linguinha nas maternidades. É uma legislação bem recente e que hoje nos permite diagnosticar precocemente quem possivelmente possa ter uma alteração de fala, que está dentre os distúrbios da comunicação. O teste da orelhinha, que nos permite também fazer o diagnóstico precoce das crianças com surdez, né, para que a gente possa intervir de maneira precoce também e assim tentar atuar o mais breve possível, para que ela não venha a ter tantos efeitos assim. E aí eu estou te falando, falei da audição, falei da linguinha, que envolve fala, eu posso te falar também do Dia Mundial da Voz, que também foi uma lei instituída para que a gente aprenda a cuidar da nossa voz melhor. Esse dia ele nasceu principalmente em função do alto índice de câncer de laringe, o que compromete também a nossa comunicação. E eu não posso deixar de falar da lei da Libras, que instituiu a Libras como uma língua nacional, que hoje faz com que todos os nossos cursos de licenciatura sejam obrigados a compor no seu currículo, na sua matriz curricular, essa disciplina, para que a gente possa trabalhar com essa previsão de inclusão também. A gente precisa disso, né? Dentro dessa perspectiva de uma educação inclusiva, a gente tem visto algumas políticas públicas acontecendo, mas elas ainda estão acontecendo a passos lentos. O número de fonoaudiólogos para que possa suprir toda essa necessidade ainda é um número bastante reduzido, e a gente vê que é uma população que só cresce. Cresce porque tem cada vez mais saído em busca desses seus direitos. Sim. Né? Antigamente a gente via essas pessoas um pouco mais escondidas, elas não tinham direito de ir para a escola, queriam ficar nas suas casas. Hoje não, a gente já vê que elas estão aí na rua e a gente precisa atender essa demanda também. Interessante, professora Cristiane, que, na verdade, distúrbio de comunicação, sejam eles físicos quanto sociais, inclusive, acabam sendo, tratar disso acaba sendo a possibilidade de você promover essas pessoas que ficam meio que à margem, né, se estão com esses problemas. Exatamente, e são problemas que vão desde a infância até a terceira idade, e que envolve linguagem oral, mas que envolve também todo um processo de aprendizagem, envolve saúde, envolve educação. Então, são muitos vieses, né? A gente precisa estar atentos, nós precisamos estar atentos a eles. Legal. Olha, a Cauene tem uma pergunta que eu acho bem legal, professora Cristiane, que vem ao encontro do que nós estamos conversando. Pode perguntar. Então, eu queria perguntar para a senhora qual que é a nomenclatura correta para se referir às pessoas, né, que têm essa deficiência auditiva ou da fala, porque como eu não tenho pessoas assim ao meu redor, eu sempre fico na dúvida. Se eu encontrar alguém, por exemplo, que eu preciso dar uma informação, alguma coisa, como é que eu vou me referir? Eu não quero ser uma pessoa que vai ofender, eu não quero falar de uma forma pejorativa. Então, eu sempre tenho essa dúvida de qual que seria a nomenclatura correta. Pronto. A literatura, ela traz, sim, ou é o deficiente auditivo, ou é o surdo. O surdo, ele não gosta muito de ser chamado de deficiente. Para ele não é uma deficiência, né? É uma condição que ele se encontra naquela condição, ele precisa se adequar. Existem vários níveis de perdas auditivas, e por isso a gente vai dizendo, tem uma perda auditiva de nível tal, mas assim, o surdo gosta de ser chamado de surdo, né? Então, eu acho que a surdez em si, se eu digo assim, tem uma pessoa que tem uma perda auditiva, independente do grau, ele tem uma surdez. E aí a gente vai trabalhar baseado nisso. Assim, a comunidade surda gosta mais de ser tratada do que de deficiente auditivo. E também vale para a palavra afônico, professora? O afônico é um termo que, às vezes, ele é usado até de maneira inadequada, professor Mário Tito. O afônico é a ausência completa de voz.
e a ausência pela incapacidade de produzir a voz por algum problema na prega vocal, por exemplo, o que não acontece com o surdo, tá? O surdo, ele tem sim condições de falar. Ele não desenvolve fala, na maioria das vezes, porque ele não ouve, porque ele não foi ensinado. Então, como ele não tem esse modelo, ele não consegue desenvolver, mas se ele for ensinado, ele tem perfeita condição de falar. Então, ele não é afônico. Ele produz voz. E é diferente também do disfônico, que é quem tem a rouquidão, né? A rouquidão, por mais que a voz saia distorcida, é a disfonia e não a afonia. Legal. Professora Cristiane Menezes está com a gente. Ela é doutoranda pelo programa de Comunicação, Linguagem e Cultura da UNAMA, coordenadora do curso de fonoaudiologia e também de terapia ocupacional da UNAMA. Vejam, e eu queria aproveitar para comentar os comentários que estão chegando aqui para a gente. Vamos lá, vamos colocar então as perguntas, Paula, as perguntas e os comentários, Paula. Então, a Agatha Poliani está dizendo, programa Globalizando sempre arrasando nas temáticas. Obrigado, Agatha. Tem também o Carlos Eduardo dizendo, programa Globalizando de parabéns, como sempre. Discussão importantíssima dentro da nossa sociedade. Legal, Cadu, obrigado. Tem também, de novo, a Agatha dando uma de fanbase do Victor. Parabéns ao meu amigo Victor e para as meninas também pela apresentação. Obrigado, Agatha. Tem também... Boa tarde, professora Cristiane. Ângela Piatti está dizendo, tratar dessa temática de uma forma... Boa tarde, professora Cristiane. Trata dessa temática de uma forma tão clara e simples. Os distúrbios do desenvolvimento da fala e da linguagem, oral e escrita, de causa idiopática em crianças e adolescentes, são aqueles que não ocorrem em conjunto com outras anormalidades, tais como deficiência mental, paralisia cerebral, deficiências auditivas e outras. Como a professora colocaria que será a melhor forma de condução em um processo judicial? Olha, está encontrando outra área aqui que é a sua, que é a área do direito, né, professora Cristiane? Desculpa, isso, exatamente. Exatamente, também é uma outra área minha de atuação e envolver, né, essas temáticas, elas começaram a surgir muito mais a partir de uma discussão mais aflorada que a gente teve dos direitos humanos, né? Então, nesse sentido, a gente já tem uma legislação que ampara, sim, essa atuação, essa necessidade do indivíduo com paralisia cerebral, do indivíduo com deficiência intelectual, do indivíduo com surdez ou com deficiência visual, dentro da própria Política Nacional de Educação Especial, com perspectiva inclusiva, a gente já tem toda uma legislação que ampara, mesmo antes com a LDB, com os próprios artigos da Constituição, que garantem uma educação para todos. Então, tudo isso já é uma garantia para a gente. Então, a gente tem esse direito e a gente pode, sim, se de repente a gente sentir que não está sendo atendido dentro desses direitos, a gente pode buscar esses direitos, sim. Eu acho que é algo que, como eu disse para vocês, cada vez mais as pessoas estão indo mais em busca disso porque estão se sentindo ameaçadas, estão se sentindo privadas desse direito, e isso é perfeitamente compreensível, a gente tem que ir em busca, a gente tem que ir atrás. Aí agora tem que procurar os meios cabíveis dentro do judiciário, né, para ingressar com uma ação judicial. A Defensoria Pública pode ser um meio. A gente já tem, né, um específico dentro da educação especial, dentro da... voltada para a educação inclusiva. Legal. Olha, essas são perguntas interessantes que estão chegando para a gente. Nós também, você que está chegando no Globalizando agora, todo programa a gente faz uma viagem pelo mundo da notícia para saber efetivamente o que é que está se falando sobre esse tema em vários países do mundo. Cauene, quero deixar com você a primeira etapa dessa viagem. Exatamente, professor. Nossa equipe sempre, né, separa aí uma ampla gama de notícias para enriquecer nossa discussão. E a notícia que eu tenho aqui é da agência ABC da Austrália, que diz que dificuldades na distribuição da vacina contra a Covid-19 coloca famílias com crianças com deficiências em uma situação estressante, né? Famílias na Austrália, elas estão tendo muitas dificuldades em vacinar suas crianças com deficiências, devido principalmente à falta de lugares apropriados, profissionais qualificados e um protocolo geral, né, que veio do governo federal australiano. Né, e continuando com um pouquinho de conteúdo para vocês, né, pelo fato de não se comunicarem da maneira como a maioria da população, as pessoas que têm deficiência auditiva ou na fala ainda sofrem muitos preconceitos, principalmente entre as crianças dentro do ambiente escolar, né, durante essa interação entre os colegas.
E o descaso com essas pessoas não se manifesta somente em ofensas diretas, quando a gente vê casos de bullying, discriminação ou exclusões, mas também a partir de uma obrigação em oralizar dentro da sala de aula ou na ausência de intérpretes, o que mostra um despreparo dos ambientes no processo de integração dessas pessoas em meio social. Professor Maritito. É interessante, né, professora Cristiane, que essa estrutura precisa ser montada para a pessoa ser incluída, né? Então tem que ter profissionais preparados, tem que ter uma educação, um ambiente que inclua, que não exclua, né? Eu acho bem legal a gente discutir isso, porque é uma forma também de humanizar esse procedimento, né? Com certeza. E na fala da Amy, muito interessante quando ela coloca essa obrigatoriedade do oralizar. Na verdade, um dos nossos primeiros papéis enquanto sociedade é entender o contexto de cada indivíduo. E aí eu lembro perfeitamente, a minha formação ela foi dentro da oralização, né? Então eu tinha que fazer sim o surdo falar. Hoje a gente vê a importância do bilinguismo, a gente vê a importância da comunicação total e de diversas possibilidades que hoje esse indivíduo já tem, mas que a gente precisa aprender a considerar as diferentes realidades, os diferentes contextos, para que a gente possa incluí-lo de fato e não forçar e não obrigar, né? Eu vejo que esse já é um crescimento da sociedade, mas que a sociedade ainda precisa assumir diferentes posturas nesse sentido. É legal, e isso, o programa Globalizando, ele está justamente também para levantar essas questões, afinal de contas é um problema não só do Brasil, o problema ele acaba sendo internacional. Tem comentários chegando, né, Paula? Põe para a gente aí quais são os comentários do programa de hoje. A Ângela Piatti está dizendo parabéns ao programa Globalizando pela temática, obrigado, Ângela. Tem também a Maria de Belém Vilas Boas, Emi, olha só quem está comentando. Boa tarde aos alunos e professores, obrigado ao professor Mário Tito por trazer para o debate um assunto tão relevante. Cara professora, qual a sua opinião sobre a oralização de pessoas surdas? É a mãe da Emi que está participando, professora Cristiane. Ô, mãe da Emi, seja bem-vinda. Então, foi como eu acabei de comentar, né? Eu acho que é uma possibilidade, mas não é a única. Eu acho que é importante, sim, a gente poder oferecer essa possibilidade para o indivíduo, mas depende muito do contexto. Então, eu digo para a senhora, eu já tive, dentro desse processo diagnóstico da surdez, eu acho que o mais importante é o diagnóstico precoce. A partir desse diagnóstico precoce, a gente tenta estabelecer qual a melhor estratégia. Eu já tive no consultório, por exemplo, um bebezinho de 7 meses já protetizado. A partir do momento que ele é protetizado e que a gente consegue trabalhar com essa estimulação de linguagem, eu tenho certeza que ele desenvolve, vai bem e consegue se ajustar também de uma forma mais tranquila na escola. Entretanto, eu também já tive um aluno que era de 18 anos, que morava no interior, sem contato com qualquer tecnologia. Eu não posso pegar esse aluno de 18 anos surdo, que nunca ouviu nada, e obrigar que ele oralize. Então, aí a gente vai e apresenta outra proposta, aí tem Libras, aí tem comunicação total. Então, por isso que eu falo, eu não sou contra a oralização, de forma alguma, eu sou a favor, mas eu penso que a gente tem que considerar esses diferentes contextos. Protetizado, professora, que está usando prótese? Isso, o aparelho auditivo. Protetizado é isso, é o aparelho auditivo. E que hoje também nós já temos inúmeras tecnologias para isso. Desculpa. Legal. A professora Cristiane Menezes conosco no programa Globalizando. Ela é a coordenadora do curso de Fonoaudiologia da Universidade da Amazônia. Cauene, continuando essa nossa conversa com a professora Cristiane, tem pergunta chegando, né? Tem sim, professor. A gente recebeu uma pergunta no nosso Instagram, da Iracema Sacramenta, e ela quer saber o seguinte: qual o papel da sociedade, das instituições de ensino, para a inclusão desses deficientes auditivos e de fala na sociedade? Pronto. Então, acho que enquanto sociedade, o nosso primeiro papel, e aí eu me incluo, né? Eu acho que cada um de nós precisa se incluir enquanto responsável por esse processo. O nosso primeiro papel é assumir posturas diferenciadas. Não adianta a gente dizer que a gente acredita e que a gente concorda, se a gente também não assume novas posturas de inclusão de maneira efetiva. E considerar essas diferenças individuais é importante. Enquanto professor, o que é que eu estou fazendo em sala de aula para incluir esse aluno, para trazer o colega que está ali do lado, que ele não é surdo, mas que ele pode me ajudar nesse processo, para trazer essa família também para participar desse processo, né? E o meu vizinho, ele está preparado para isso? E o médico que está atendendo, ele está preparado para atender o indivíduo com surdez? Ele sabe? Então, eu preciso assumir novas posturas, sim.
Dentre outras coisas, a sociedade ela tem esse papel importante de trabalhar com esse diagnóstico precoce, e eu digo assim, é claro que a gente depende de algumas políticas públicas, mas as políticas públicas elas nascem a partir de demandas, de brigas, de lutas, são conquistas, né? E a gente tem que ir atrás disso. Se a gente não for atrás disso, se a gente fica muito de braços cruzados, aceitando as coisas como elas estão acontecendo, elas provavelmente não mudam, né? Então, eu acho que isso nas escolas precisa ser de maneira mais veemente. Elas precisam ser tratadas, trabalhadas, cobradas. Então, a gente precisa se tornar mais participativo dentro desse processo. Eu acho que isso é fundamental. Muito legal, professora Cristiane, porque tem um comentário que eu gostaria de fazer, e daí me chama a atenção um aspecto desse comentário. Paula, põe para a gente o comentário da Lorena Carneiro. Ela está dizendo o seguinte: abordagem linda sobre um tema tão importante. Triste ver que o próprio governo esteja disseminando preconceito e limitações às nossas crianças. Precisamos cada vez mais combater essas falas e ir em busca da satisfação dos direitos que elas possuem. Talvez um trabalho que a senhora falou agora, professora, da sociedade civil, né? Ou seja, nós, sociedade, não podemos só esperar do governo, nós mesmos precisamos criar, de alguma forma, estratégia de inclusão, né? Isso, e essas estratégias, às vezes, a própria interpretação do que hoje a gente tem. Quando a gente fala, por exemplo, da Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva inclusiva, a gente não pode restringir isso a simplesmente colocar um intérprete dentro das escolas. Não é só isso, é muito mais do que isso. Eu me tornar parte do processo também. A escola precisa estar preparada, mas não basta eu ter um professor de educação especial ali dentro. O meu professor do ensino regular precisa estar preparado. E aí, nesse sentido, até que ponto eu sou capaz de superar esses desafios, de enfrentar esses obstáculos? Então, sim, eu acho que a política nacional agora ela está sendo muito discutida, né, muito polemizada, e algumas coisas vêm numas novas perspectivas. A gente precisa compreender essas novas perspectivas dentro de cada realidade para que a gente possa entender, julgar. Eu acho que é muito importante a gente se apropriar disso. Perfeito, maravilhoso. É exatamente essa questão que eu acho que Globalizando ajuda de alguma forma a levar para você que está nos acompanhando pelas várias plataformas, na rádio, no YouTube, acompanhando essa discussão de altíssima necessidade, inclusive. Como também é importante a nossa viagem pelo mundo da notícia, né, Emi? Exatamente, professor Marutito. A nossa notícia de agora vem do Brasil, né, do jornal Nexo, e ele diz que o Brasil tem o melhor desempenho na sua história das Paralimpíadas. A delegação brasileira conquistou 22 medalhas de ouro em Tóquio, colocando o país em 7º lugar no ranking de medalhas, com protagonismo na natação e no atletismo. Bom, e para complementar um pouco essa notícia da EMI, as limitações de pessoas com problemas auditivos e de fala se inicia na alfabetização. A ausência de fatores que tornem a escolarização acessível acaba tornando a vida acadêmica um obstáculo. Além de que, diversas vezes, o esforço para a leitura labial cria uma barreira na comunicação, quando alguém não articula bem os lábios. Além disso, o preconceito direcionado a pessoas com problemas auditivos e de fala está entre um dos empecilhos vivenciados diariamente. Por consequência dessas situações, diversas vezes acabam isolando e ocasionando depressão e ansiedade. Pois é, professora Cristiane, a Emi falava das Paralimpíadas, o Vitor falava dessa dificuldade que gera depressão e ansiedade. Como é que o profissional de fonoaudiologia ele é preparado para trabalhar com essas questões que vão além dos distúrbios físicos da fala, alcançam até a questão psicológica? Então, professor Marutito, eu preciso só fazer uma consideração na fala do Vitor. Assim, as alterações de fala, as limitações, muitas vezes elas vêm bem antes desse processo de alfabetização. Quando a gente faz um alerta ao desenvolvimento normal de linguagem, que a gente deve estar atento ali, como a criança está falando, como que a gente se comunica, será que a criança está usando muitos gestos? Então, desde esse momento, já é importante a gente estar atento a isso para que a gente não tenha reflexos lá na frente. Porém, muito antes disso, o fonoaudiólogo, e aí eu respondo a sua pergunta, ele já consegue intervir. No momento em que eu faço orientações, por exemplo, para as minhas gestantes, e que eu digo para ela, se vacina, eu estou trabalhando de uma maneira precoce também em relação aos distúrbios da comunicação. Porque se uma mãe pega rubéola, por exemplo, a mãe tem grandes chances de ter um bebê surdo. Então, a nossa intervenção, ela vem bem antes desse processo de alfabetização. Ela vem desde o momento de gestação
Porque a gente sabe até que a própria audição ela começa a se formar lá pelo 5º mês de gestação. Então, o fono já entra aí em todo um trabalho pré-natal, né? Em todo o trabalho desde o bebezinho ali da concepção de orientação, que são orientações importantes. Às vezes as mães de primeira viagem, então, tadinhas, né? São muito apreensivas, não sabem como fazer, não sabem como falar, como se reportar. Então, às vezes, as crianças às vezes não falam ou custam a falar por simples falta de orientação, né? E por simples falta de estimulação. Às vezes as mães colocam ali um monte de brinquedo no meio da sala, a criança está recheada de estímulo e a criança não quer estar ali. Ela quer estar lá na cozinha, ela quer estar mexendo na panela. Por que será? O que é que tem significado para a criança? Aquele monte de brinquedo não tem significado para ela. O significado é lá na cozinha, onde a mãe está fazendo comida, onde a mãe está cozinhando, entendeu? É assim só um exemplo para dar. Então, a gente precisa orientar, a gente precisa estar presente nesse momento também, porque muitos problemas de comunicação, eles podem surgir bem antes. Legal, Amy. Amy, tem uma pergunta que eu acho bem legal para fazer agora, sobre isso que você está falando. Eu acho essa discussão super relevante, né, Amy? Professora, eu queria saber como é que é feita, como é que é trabalhada a comunicação em crianças e adolescentes que possuem autismo em seus diferentes graus, porque eu entendo que a comunicação para eles é uma dificuldade, então eu queria saber como é que isso é trabalhado, principalmente nas escolas, nas idades iniciais. O autismo, as crianças com autismo, elas têm tido um ganho significativo em relação, a gente tem visto muito mais movimentos, né, em relação à defesa dessas crianças com autismo. Eu acho isso muito importante. E esse trabalho, porque o autista, ele tem uma alteração na socialização muito importante que compromete também a comunicação, né, esse mundo dele. Então, a partir do momento em que a gente consegue colocá-lo para interagir, existem técnicas específicas, existem metodologias específicas para o trabalho com autismo. Então, independente da técnica que você utiliza, inserir essa criança, esse aluno, também dentro de um meio regulado ou do ensino regular é importante. A gente não vai, porque ele é autista, porque ele tem dificuldade de socializar, que a gente vai deixar ele à margem, né, da sociedade. Não é essa a ideia. Mas eu não saberia te dizer assim mesmo, olha, a gente faz isso. Não, existe técnica, assim, existe estratégia, existe metodologia específica para trabalhar com autismo. E já existe legislação específica que ampara também o atendimento do autista e que garante a inserção desse aluno também na educação, nas escolas. Legal, a professora Cristiane Menezes está conosco no programa Globalizando. A professora Cristiane, além de ser coordenadora do curso de Fonoaudiologia da Universidade da Amazônia, é também doutoranda do programa de Comunicação, Linguagem e Cultura pela Universidade da Amazônia. Paula, os comentários estão chegando, vamos dar vozes para esses comentários. A Maria de Belém Vilas Boas está dizendo como a formação acadêmica na área de fonoaudiologia tem abordado a comunicação de crianças com autismo, que foi isso que a Amy falou, né? Depois, tem mais. Ana Lu está dizendo, excelente debate. Obrigado, Ana Lu. Depois, Maria de Belém, precisamos cumprir a lei, afinal, Libras é direito, deve fazer parte do currículo escolar, isso, inclusive na universidade. A Lorena Carneiro está dizendo o seguinte, professora, quando olhamos para os indígenas e lá observamos algum tipo de alteração de fala, cognição em uma criança, qual é o preparo que os profissionais da área possuem atualmente para atender às necessidades dessa comunidade que possui uma cultura e uma rotina tão únicas? Pronto. Só voltando para falar um pouquinho, se você me permite, professor Mário Tito, em relação ao autismo, que eu acho que foi a mãe da Amy que perguntou como que o curso de fono está trabalhando, né? O curso de fono tem disciplinas específicas dentro da sua grade, da sua matriz curricular, tem disciplinas específicas que trabalham tanto especificamente avaliação e acompanhamento, terapia, reabilitação de linguagem oral, de linguagem escrita, nas mais diversas áreas de atuação. Tá? Em relação à última pergunta, que a gente está trabalhando aí com cultura, né, com a comunicação, com uma abordagem um pouco mais cultural. Nós também temos no nosso curso disciplinas, por exemplo, a disciplina de fundamentos antropológicos, dentro de psicologia da saúde e desenvolvimento, que é importante, a própria
nós temos outra disciplina também de nível básico que os nossos alunos fazem, que entendem a comunicação, que ela não pode ser também moldada, né? A gente respeita as características culturais de cada um. Isso não é um distúrbio da comunicação. Eu não posso entender como algo que foi construído a partir de uma cultura enquanto um distúrbio de comunicação. Tá? Então, assim, existe todo esse respeito, toda essa discussão, sim, ao longo do curso, que a gente precisa entender o que é que faz parte de um aparato cultural, como é o caso especificamente dos indígenas, e o que é que faz parte de um distúrbio por algo que está comprometendo a compreensão dessa comunicação. Legal. E tem também uma questão que vai buscar, inclusive, na OMS, né, toda uma legislação internacional, todas as orientações, mais do que legislação, orientações internacionais para esse atendimento. Sobre isso e sobre outros temas, tem chegado muitas perguntas, e quero passar a palavra agora para a Emi, que tem uma pergunta para apresentar para a professora Cristiane. Exatamente, ela veio aqui pelo nosso Facebook, lembrando que vocês podem perguntar, que a gente vai tentar responder aqui ao vivo, e foi o Fernando Nogueira que perguntou. Ele quer saber o seguinte: o porquê de não existir incentivo para as pessoas cuidarem da saúde da fala e da audição, como existe para as outras áreas da saúde, professora Cristiane? Eu preciso concordar que o incentivo ele é mínimo, mas como eu falei logo no início, eu acho que é fruto de conquistas que vão acontecendo, infelizmente não acontecem no nosso tempo. Né? O curso de fonoaudiologia, a fonoaudiologia em si, a profissão, esse ano fará 40 anos, no dia 9 de dezembro de 2021, nós faremos 40 anos, porque a nossa regulamentação ela veio de 81. Então, nós somos uma profissão ainda muito jovem, muito recente. E nós passamos a integrar muito mais, tanto o sistema educacional quanto o sistema de saúde, principalmente a partir da promulgação do SUS, né, com a Constituição de 88, a partir do momento em que a gente muda a perspectiva de saúde, em que a gente passa a entender o indivíduo de uma forma integral, e aí a gente passa a inserir o fonoaudiólogo nesse contexto. Se a gente for pensar em todo esse contexto histórico, é tudo muito novo, é muito recente, é uma profissão muito nova, então a gente ainda tem muito a conquistar. É claro que isso não justifica tudo, diante da velocidade como as coisas estão acontecendo, muitas coisas já poderiam estar acontecendo e ainda não estão, mas a gente precisa crescer enquanto classe, crescer enquanto profissão e também crescer enquanto sociedade no sentido de ir em busca desses direitos. E eu vou sempre reforçar isso, porque eu digo assim, quando é que a escola vai ter fonoaudiólogo dentro da escola? Quando os pais brigarem por isso, quando eles disserem assim, olha, isso também é importante para o meu filho, porque enquanto ninguém fizer nada, para a escola está muito tranquilo manter a equipe que ela tem. É interessante demais o que nós estamos falando hoje. Você que está nos acompanhando no programa Globalizando, um tema que mexe com uma gama de áreas, ele é interdisciplinar. E eu digo isso, professora Cristiane, porque, de alguma forma, a gente precisa trabalhar interligado, né? De alguma forma, as várias áreas, vários saberes, porque se você for pensar mesmo, a gente está olhando para o ser humano que tem dificuldade de comunicação, mas também tem outras dificuldades também. Eu digo isso porque você está fazendo o programa de doutorado em comunicação, linguagens e cultura. Eles se atravessam, né? Na verdade, o doutorado acaba vindo ao encontro disso que você está falando, né? Com certeza, professor, ele é importantíssimo quando a gente fala das diferentes formas de comunicação, das diferentes formas de linguagem existentes, principalmente dentro de diferentes contextos, que são as culturas existentes, a gente tem uma gama imensa de profissionais que se interrelacionam, de contextos que se interrelacionam e de como que essas coisas podem ser abordadas, né? A gente começou falando muito aqui, por exemplo, aqui dentro do próprio programa, a gente começou falando muito da surdez, por exemplo, da educação inclusiva. Agora há pouco eu já precisei fazer uma referência à saúde, à promulgação do SUS, da Constituição de 88, o quanto que outros profissionais estão inseridos nesse processo, o quanto que a gente precisa entender também toda essa atuação, uma atuação que precisa estar muito mais no coletivo, muito menos no individual. Eu lembro que há 20 anos, quando eu me formei, a gente entendia a fonoaudiologia muito como algo elitizado, poucos têm acesso. E a gente precisa tirar isso, né? Tirar essa imagem.
A fonoaudiologia, assim como outras profissões, precisam estar para o coletivo. Perfeito. E olha, o programa Globalizando, para você que está nos acompanhando agora, o programa Globalizando é do curso de Relações Internacionais. Quero mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando na Rádio Nama, no sábado, 9 da manhã. O programa Globalizando está lá na 105.5. Um abraço para quem está nos acompanhando nesse instante. E você que está nos acompanhando no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify. E eu gostaria de passar a palavra agora para o Vitor Calderaro, porque nós vamos continuar a nossa viagem pelo mundo da notícia. E, Vitor, agora é com você. Bom, a notícia vem do jornal BBC da Inglaterra, que diz assim, que a grande espera pelo lançamento do filme Coda, que retrata uma família de surdos, traz esperança de mais visibilidade ao grupo dentro das artes. A mudança no tipo de cinema, comandada por artistas queer negros, iniciou em 2010, com sucessos como Pantera Negra e Carol. Só para ressaltar o que o Vitor falou, que a professora comentou também, realmente a maioria da população mundial tem esse pouco ou nenhum acesso, né, aos cuidados com a audição e com a fala. Inclusive, um relatório mundial da OMS sobre a audição mostra que a falta desses profissionais, né, como audiologistas, fonoaudiólogos e outros especialistas, limita o acesso aos cuidados necessários às necessidades desse grupo. Então, dessa forma, é imprescindível, né, o aumento do investimento dos países na saúde auditiva, como uma forma de integrar os cuidados com a audição nos planos nacionais de saúde, né, e também garantir esses benefícios de uma forma equivalente a toda a população. Inclusive, professora Cristiane, em relações internacionais, nós temos um conceito que a gente fala que é o soft power, né? Que é a ideia de você disseminar uma ideia através da cultura, do cinema, da música. E me parece que, como o Vitor falou, né? O cinema também um instrumento de poder disseminar. Talvez isso ajudaria, de alguma forma, a pensar na necessidade do profissional para cuidar desses distúrbios de comunicação, né? Sem dúvida, professor. Acho que todos os meios de comunicação eles são importantes. E hoje a gente tem a facilidade das mídias, apesar de um tempo de fake news, mas a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a utilizar todos os recursos e as facilidades que a gente tem hoje visando comunicação de uma forma saudável, de uma forma positiva, né, educativa. Eu acho que é nesse sentido, o cinema, as redes sociais, a televisão, então as informações elas transitam, né, de uma maneira muito rápida hoje em dia. Olha, inclusive o Globalizando, ele sabe tanto disso que a gente não perdeu a oportunidade de sempre fazer uma playlist. A gente cria uma playlist exatamente para valorizar as falas do mundo todo, porque além da fala, da dificuldade de comunicação via fala, tem também a dificuldade de comunicação por nós não ouvirmos outras culturas, né? Então, nossa playlist tenta ouvir outras culturas, né? Estamos recebendo a Camille Mácula aqui para falar da nossa playlist do Globalizando desta semana. Tudo bem, Cami? Oi, professor Maritita, tudo bem? Sim. Olá, professora Cristiane, é um prazer ter a senhora aqui no nosso programa. E, claro, olá a todos os ouvintes do programa Globalizando. Eu sou a Camille e estou aqui para poder representar a equipe de playlist. Bom, o tema dessa semana é distúrbios de comunicação. E para combinar com o tema, a nossa equipe decidiu separar os países com maior inserção social de pessoas com deficiência auditiva, né, e de fala. Então, nós temos países como Espanha, México, Estados Unidos, entre outros países que você só vai saber se ouvir a nossa playlist. É sempre um prazer, né, Camille, fazer essa pesquisa de culturas diferentes para a gente romper um pouquinho esse nosso mundo, essa bolha só de as mesmas músicas, né, Camille? É uma coisa maravilhosa, porque você descobre várias músicas que você nem sabia que existia, países também, então é uma coisa incrível. Legal, a Camille faz parte da equipe de playlist, que é liderada pela Luísa. Ela, na verdade, sempre vai criando essas possibilidades de conhecimento de cultura. Camille, muito obrigado pela sua participação no Globalizando, viu? Eu que agradeço, professor, muito obrigada. Daqui a pouco você volta no final do programa. E olha só, tem perguntas e comentários chegando no Globalizando. Paula, por favor, ponha os comentários, tem perguntas, vamos ver o que a gente pode colocar aqui na nossa live. A Maria de Belém
Professora, por favor, explique para os professores o que é o distúrbio de processamento auditivo central e como ele impacta na aprendizagem de crianças com necessidades especiais. Daqui a pouco você responde, para eu também colocar algumas outras coisas. Vamos lá, Paula. Tem mais coisas. Quem mais? Acho que a Paula não está conseguindo colocar as novas participações. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui que tem o comentário da Larissa Schoenberger, não é isso? A Larissa Schoenberger está dizendo o seguinte: o programa está incrível, gente. Professora Cris é maravilhosa. E esse tema é muito importante e também mostra como o RI consegue se encaixar em todas as áreas e um coração para relações internacionais, né, Hiro? Tem também outras perguntas aqui, tá? Vamos logo fazer a da Suelen. Daqui a pouco a gente colocar as outras. A Suelen está dizendo o seguinte: boa tarde, professora, sobre transtorno da comunicação. Quais são as características principais desse caso? A hiperatividade pode acompanhar esse transtorno? E quais sinais a família precisa estar atenta para indicar um transtorno de comunicação? E ela parabeniza pelo tema e pelo programa. Bom, a gente vai tentar juntar essas perguntas, professora Cristiane, para tentar responder. Seja a da Maria de Belém, né, sobre a questão dessas terapias todas, né? Processamento auditivo central, distúrbio e tal. Então, vamos lá. Vou tentar fazer as pessoas entenderem isso de uma maneira bem didática. São duas teses de doutorado, né? É quase isso, professor, quase isso. E teve até uma pergunta que falou sobre alguns sintomas idiopáticos, às vezes de doenças um pouco maiores, a gente pode até pensar e foi um exemplo que foi citado mesmo pela outra participante, de pessoas com paralisia cerebral, ou crianças com distúrbio de aprendizagem, o próprio processamento, distúrbio de processamento auditivo central, o transtorno do processamento auditivo central, que a gente não vê ainda com um amparo legal, bem claro, bem específico. Mas vamos lá. Dentro do nosso, de um processo que é o ouvir, que é a audição, existe o que a gente considera esse canal que é mais periférico, que é o canal que recebe a informação, que vai aqui desde o ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, passa por todas essas estruturas internas do ouvido, e que é esse canal mais periférico, que é o que recebe a informação. A partir disso, essa informação ela precisa ser encaminhada para o cérebro. Então, essa parte periférica, ela pode estar perfeita. A minha acuidade auditiva, a minha audição, ela pode estar perfeita. Uhum. Mas quando chega aqui no nível central, pode ser que não esteja tão bem assim. Então, o que é que eu faço com a informação que entra? Como que eu entendo a informação que chegou aqui para mim em nível cerebral? Então, interfere muito mais. O transtorno do processamento auditivo central é justamente isso. A minha audição está normal, meus exames eles dão todos normais, eu estou conseguindo receber a informação, mas quando chega aqui no cérebro para eu compreender essa informação, eu não consigo compreender. Então, às vezes você diz assim mesmo: meu filho, vai lá no meu quarto, na minha segunda gaveta, pega um dinheiro, vai lá na panificadora, você já falou tanta coisa, o menino já não sabe mais nada do que é que ele tem que fazer. Né? Então, a compreensão do que ele ouviu está comprometida. Então, isso é o comprometimento desse processamento auditivo central. E isso, hoje em dia, isso é muito comum. A gente já tem exames específicos para fazer esse diagnóstico, né, que é o exame de processamento auditivo central. A gente já tem terapia voltada para o transtorno de processamento auditivo central específica também, que vai além da terapia de consultório convencional. A gente tem exercícios e estratégias, terapia específica para isso. E hoje muitos alunos apresentam dificuldades escolares por conta do transtorno de processamento auditivo central. Então, é aquele aluno que tem dificuldade para aprender, que também tem dificuldade de atenção, tem dificuldade de se concentrar, que você fala uma coisa e ele entende outra coisa. Às vezes, ele precisa de mais de um estímulo para poder compreender. E aí, muitas vezes, ele é confundido em sala de aula como um aluno preguiçoso, um aluno que, às vezes, não é interessado, que não gosta do conteúdo. Então, mais uma vez, a importância desse diagnóstico precoce. E a outra pergunta, eu já até esqueci, que falava dos transtornos de aprendizagem. Isso. A hiperatividade tem sim a ver com isso, exatamente.
Mas a hiperatividade em si não é um transtorno de comunicação, ela pode estar associada ao transtorno de comunicação, né? Existem vários possíveis transtornos de comunicação dentro desse desenvolvimento infantil, e aí a gente precisa tentar entender qual é o problema, entender como que se deu esse desenvolvimento da criança desde o momento da gestação, para que a gente possa intervir. Não sei se eu respondi, espero ter respondido. Sim, claro, ficou muito claro. É lógico que a gente tem que fazer respostas pocket para coisas que são muito exigidas, mas aí fica a curiosidade e o interesse para fazer fonoaudiologia, para participar das atividades que possam aprofundar tudo isso. Inclusive, daqui a pouco eu vou levantar essa bola com a professora Cristiane, já que, né, Vitor, a gente está falando tanto que é uma área nova, a professora Cristiane falou que tem 40 anos e tal, e tem falta de profissional no mercado. Eu acho que a pergunta vai por aí, né, Vitor? Sim, professor, a pergunta vem lá do Twitter, né, @globalizando, do Luiz Moraes, que diz assim, como, com a falta de profissionais como fonoaudiólogos e otorrinos e de informação e acesso a estes, pode influenciar na vida das pessoas? Ou seja, professora, como a ausência desses profissionais nas nossas escolas, no meio cotidiano, pode influenciar na vida desses pacientes? Pronto, importante a gente tocar nesse assunto, porque a gente já viu ao longo de todo o programa, né, o quanto que profissionais fonoaudiólogos, a gente tem uma carência de profissionais fonoaudiólogos no mercado, seja na educação, seja na saúde. E aí a gente coloca também o próprio médico otorrinolaringologista, que ele é importante na detecção precoce, também no diagnóstico de uma eventual perda auditiva. A gente está falando de todos os outros profissionais que trabalham com terapia, seja terapia ocupacional, seja fisioterapia, seja psicologia, existe uma carência comum. Então, isso interfere desde o momento em que eu não consigo ofertar para a população o atendimento adequado, desde o momento em que eu não consigo ofertar para a população esse diagnóstico precoce. Teve uma pesquisa que foi feita, eu quero até compartilhar aqui com vocês, uma pesquisa que foi feita com o levantamento do número de fonoaudiólogos, por exemplo, no ano de 2005 a 2015. Né? E aí a gente vai falar apenas de região norte, por exemplo. Existia uma estimativa de um fonoaudiólogo para cada 100 mil habitantes. Quando a gente fez o levantamento dessa pesquisa, depois eu posso até deixar com o professor Mário Tito, para quem tiver mais interesse. Em 2005, existia 0,2 fonoaudiólogos para cada 100 mil habitantes. Né? Em 2015, esse número saltou de 0,2 para... na região norte só, tá? Para 0,7 fonoaudiólogos para cada 100 mil habitantes. Então, pensem, eu não tenho nem um fonoaudiólogo para cada 100 mil habitantes na atenção básica. E a gente sabe que é justo ali na atenção básica que a gente tem, o nosso objetivo maior é trabalhar com esse diagnóstico precoce, que a gente tem que detectar esses distúrbios ali desde cedo, e a gente não tinha esse profissional. Algumas outras regiões, região sul e sudeste, estavam um pouquinho melhor, mas esse pouquinho melhor é menos de 2 fonoaudiólogos para cada 100 mil habitantes, né? Esse número já deve ter aumentado, mas ainda tem um déficit importante de profissionais, e isso interfere, sim, na detecção de todos esses distúrbios da comunicação, todos. E quando a gente não detecta, a gente também se priva, a gente também não consegue encaminhar, a gente não consegue conduzir o caso de maneira adequada, e esse indivíduo passa a sofrer na sociedade, com exclusão, com bullying, com ou depressão, várias outras coisas que já foram colocadas aqui ao longo do programa. Muito bom, professora. Inclusive, os comentários não param de chegar, Paula. Põe para a gente aí que tem comentários chegando em cima da nossa conversa. O Elielson Meirelles, muito importante esse assunto. Obrigado pela informação, Mário. Obrigado, Elielson. Elielson da minha querida cidade de Vigia de Nazaré. E o Sérgio Salles está dizendo o seguinte: programa extremamente importante e necessário. Hoje em dia, a inclusão social de pessoas com dificuldades auditivas e na fala é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Estamos perdendo muitos talentos por causa do preconceito. Parabéns à equipe. Obrigado, Sérgio, pela colocação. E aí, Cauene, vamos terminar nossa viagem do mundo da notícia? Vamos sim. A gente tem uma notícia aqui do jornal Reuters, do Reino Unido,
que diz que oficiais das Olimpíadas Especiais do Afeganistão temem o destino de pessoas com deficiência no país sob o regime do Talibã, né? De acordo com o diretor do comitê, no dia em que o grupo assumiu o controle do país, a sede de treinamento foi atacada e destruída. E falando um pouquinho desse âmbito internacional, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, pelo menos 1/4 da população do mundo, cerca de 2,5 bilhões de pessoas, viverá com algum grau de perda auditiva até 2050. Esse estudo estima que pelo menos 700 milhões de pessoas precisarão de acesso a cuidados auditivos para a reabilitação. E, por outro lado, estima-se que somente 5% da população mundial apresenta distúrbios de fala, como a gagueira, durante a infância, acometendo 3,4% de homens para cada mulher. Entretanto, apenas 1% das pessoas continuam a ter esse problema até a fase adulta. Situação, assim, bastante real. Você falava, de um lado, a grande demanda de profissionais, de outro lado, a baixa oferta de profissionais. Então, nós temos que pensar nessa situação, professora Cristiane. Como é que se pode pensar em aumento desse profissional? Como é que o curso de fonoaudiologia da UNAMA tem trabalhado para que possa ser mais conhecido? Eu digo isso porque nós também, de Relações Internacionais, temos essa missão, que é uma área meio sem muito conhecimento, a gente teve que criar o nosso espaço de conhecimento. Como é que Fono está fazendo isso? Professor Mário Tito, eu vou só, me permita fazer um comentário na fala da Amy, porque ela também veio trazendo um tema que eu amo falar, que é o tema da gagueira. Então, é um outro distúrbio da comunicação muito presente nas escolas e que a maioria de nós não sabe como lidar com ele. A gente tem uma incidência significativa de pessoas que desenvolvem gagueira e a gente precisa aprender a lidar com eles também. E aí, como é que o curso de fonoaudiologia está trabalhando? A gente, claro, investe muito fortemente na formação desses alunos. Hoje, o curso de fonoaudiologia oferece 100 vagas anuais para aqueles interessados no curso. Nós temos turmas pela manhã, turmas à noite. E foi o primeiro curso da região norte, né? Então, é um curso de tradição que está na melhor universidade particular do norte, eu preciso dizer isso. E que a gente tem todo um diferencial. Esse nosso diferencial, por termos a nossa clínica lá, é uma clínica que presta assistência à comunidade. Então, os nossos alunos saem de lá prontos para atuarem no mercado, porque eles têm uma prática importante diretamente com a comunidade, com os estágios que são feitos dentro da própria clínica e os estágios que são feitos com os nossos parceiros. Eu preciso dizer para vocês que hoje nós já temos 14 especialidades reconhecidas pelo nosso conselho. A mais recente, agora esse ano, foi a especialidade da fonoaudiologia hospitalar, que apesar de já ser uma área de atuação do fono há muito tempo, apenas esse ano foi reconhecida enquanto especialidade pelo conselho. E aliás, professora, é bom que o pessoal saiba, quem está nos acompanhando, que a UNAMA tem uma clínica de fonoaudiologia toda equipada, e eu preciso dizer isso, que eu estou trabalhando na UNAMA há quase 15 anos e vim conhecer recentemente toda a estrutura da clínica de fono, né? Exatamente. E às vezes a gente faz convite, mas às vezes a gente precisa arrastar os professores para a clínica, para dizer assim mesmo, vem conhecer a nossa clínica, vem ver todos os serviços que a gente oferece, porque é isso, a nossa clínica hoje ela oferece serviços para a comunidade e, pasmem, eu digo para vocês, tem demandas que a gente não tem para atendimento. Como os nossos alunos precisam fazer um rodízio dentre as diversas áreas de atuação, às vezes a gente busca, por exemplo, um paciente com gagueira e não tem. Será que eu não tenho indivíduo com gagueira aqui em Belém? Claro que eu tenho, mas às vezes não conhece o serviço que está sendo ofertado, né? Então, desde os exames diagnósticos, todos os exames de audiologia, até a reabilitação, terapia nas mais diversas áreas, a clínica oferece com profissionais capacitados, competentes, professores, supervisores que estão inseridos no mercado de trabalho. Então, é todo um diferencial importante no curso de fonoaudiologia da UNAMA. Eu quero, inclusive, agradecer aqui de público a colaboração que a professora Cristiane deu para a equipe do Globalizando, fazendo oficinas, fazendo uma palestra para o pessoal que está aqui na frente, não só na apresentação, mas na locução do Globalizando News. Quero agradecer de público isso agora. Daqui a pouco a gente vai voltar para agradecer mais, porque agora é hora de dar espaço para o outro projeto de extensão
que o curso de Relações Internacionais tem. Além do programa Globalizando, nós temos o site internacional da Amazônia. E para falar sobre este importante projeto de extensão, estou recebendo Maria Clara Montenegro. Tudo bem, Maria Clara? Tudo bom, professor Tito? Boa tarde, quase boa noite, né? Professora Cristiane, Emi, Cauene, Vitor e todos que estão nos assistindo. E aí, Clara, fala pra gente o que é que tem de novidade no site internacional da Amazônia nesta semana. Então, é o seguinte, o site internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de Relacionais da UNAMA, e nessa semana temos, começando na segunda-feira, no dia 20, com o tema A Importância da Assembleia Geral da ONU, da Agatha Poliani, do segundo semestre. Quarta-feira, no dia 22, com o tema Desafios e Perspectivas para a Integração Regional na América do Sul, no meu artigo, Maria Clara Montenegro, do sexto semestre. Dia 24, com a Maria Eduarda Frota, também do sexto semestre, com o tema Participação do Brasil na reunião anual da Assembleia Geral da ONU 2021. Muito bem, nós vamos analisar, inclusive, o discurso do presidente Bolsonaro, que estará, terça-feira, sendo o primeiro a apresentar, porque, pela tradição, o Brasil é o primeiro a apresentar, a fazer o discurso lá na ONU, na Assembleia Geral, e a Maria Eduarda vai comentar isso nesse artigo. A propósito, Maria Clara, deixa eu sair um pouco daqui do roteiro. Como é que vai ser a Ciono este ano, hein? Olha, Ciono, grande evento de relações internacionais que é a sua turma que está organizando. Exatamente, a Ciono, em falar em comunicação, é uma discussão que a gente sempre faz na Ciono, vai ter oficina sobre comunicação também, e o tema desse ano é COP26, é um tema muito importante, muito atual, muito frequente, e a gente está organizando essa Ciono, então peço a todos que estão assistindo a gente agora que participem. Até domingo vocês podem mandar o seu resumo para o simpósio e participar dessa Ciono, que vai ser incrível. Legal, então vamos voltar para o site agora. Fala para a gente onde é que pode se encontrar todo esse conteúdo de qualidade. Para quem estiver interessado no nosso conteúdo, temos no Instagram e Twitter, @InterDaAmazônia, sem repetir o A, direto, Inter da Amazônia, no Facebook Internacional da Amazônia e o nosso site internacionaldamazônia.com. Então fiquem atentos, fiquem ligados nas nossas redes sociais, vamos postar a atualização do curso, atualização dos projetos de extensão, temos no final de semana mais um pouco de entretenimento, dicas de filme, música e lugares, e além de notícias diárias no Twitter e no nosso stories no Instagram, com o Durma Informado, então fiquem atentos. Legal, a Maria Clara é a colega da Cauene. A Cauene é a coordenadora de mídias do Globalizando e a Maria Clara é a coordenadora de mídias do site internacional da Amazônia. Maria Clara, muito obrigado, viu? Obrigada. Legal, olha só, Maria Clara Montenegro falando do site internacional da Amazônia. Estamos chegando ao final do nosso programa Globalizando. Passou rápido, coisa boa, passa muito rápido. E eu quero então aproveitar agora sim, agradecer a professora Cristiane, não só pela belíssima participação aqui no nosso programa Globalizando, já agradeci por ela ter colaborado, estar colaborando com a gente, com nossos alunos também, na questão de locução, também da questão da fala. E, professora Cristiane, agradeço muito também por a gente estar no mesmo barco discutindo essa temática que é tão importante no âmbito da educação no Brasil. Muito obrigado, professora. Professor Mário Tito e todos aqui os seus alunos que fazem brilhantemente esse programa acontecer, eu que agradeço novamente, fico muito honrada, muito feliz de participar. E claro que eu já me coloco à disposição para o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição de vocês, estamos aqui para ajudar, para crescer juntos, para contribuir, e saibam que estarei sempre com vocês. Legal, muito obrigado, professora Cristiane. Deixa eu agradecer a nossa equipe, que fez brilhantemente este programa de hoje, apresentando o programa junto comigo, a começar pelo estreante, Vitor Calderaro e o Dijá, do segundo semestre. Vitor, muito obrigado, viu? Professor, muito obrigado pela oportunidade, agradeço aos colegas Emi, Cauene, obrigado, professora Cristiane, muito obrigado, foi uma aula excelente, muito obrigado aos ouvintes, e é isso aí. Legal, Vitor, obrigado. Quero agradecer a Cauene Biapina, coordenadora da equipe de mídias que faz essas artes maravilhosas. Cauene, obrigado por ter participado do programa de hoje.
Eu que agradeço, professor. Obrigada, professora Cristiane, também. Eu tenho certeza que, pelo menos para mim, foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que para todo mundo que acompanhou a gente também foi. Quem quiser mandar ainda sua pergunta, tiver alguma dúvida sobre o tema, pode mandar para as nossas redes sociais. E amanhã a gente vai disponibilizar essa live em todas as nossas plataformas, tá bom? Legal, obrigado, Cauene. E também quero agradecer a Emi Vilas Boas, além da mãe da Emi ter participado, porque tem muita proximidade com o tema. A Emi está lá em Lisboa participando com a gente. E também a Emi é responsável por transformar esse programa na 1 hora para a Rádio Nama e as artes todas, trabalhando aqui com a Cauene. Emi, muito obrigado, viu? Eu agradeço, professor, a professora Cristiane, foi sensacional. Obrigada por todas as dúvidas respondidas minhas e da minha mãe, e de todo mundo no geral. E lembrem que, além de todas as plataformas digitais, também tem reprise desse programa sábado que vem na Rádio Nama. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Emi. Olha, quero agradecer a Paula Castro. A Paula coordenou, dirigiu a transmissão de hoje, ajudada pelo Sérgio Salles. Na cronometragem esteve Letícia Iucari. Nas mídias esteve Sara Tavares. Gente, o próximo programa também, 17 horas, imperdível aqui no Facebook. Nós vamos celebrar o Dia do Internacionalista, o Dia do Profissional de Relações Internacionais. É o nosso dia, é a nossa festa, então você não pode perder. Convidamos um grande internacionalista do Brasil, o professor Dalvison Lopes, ele vai estar com a gente, mas vai ter a presença de vários profissionais de relações internacionais formados pela UNAMA. Vai ser um programa imperdível, e para você que quer conhecer mais relações internacionais, saiba que você vai se apaixonar, porque o nosso curso é apaixonante. Próximo sábado a gente se encontra. Tchau, pessoal!